Boa noite, alunos. Espero que estejam bem e bem-vindos a um novo vídeo. Bem, nesta ocasião estudaremos os verbos terminados em er, ir e ier. Agora, estes verbos propriamente não têm nenhuma coisa especial, não são verbos irregulares, propriamente. O único que têm é uma mudança vogálica. E a mudança vogálica só ocorre em algumas pessoas e tempos, e também modos. Como tal, o problema que existe com estes verbos é que são facilmente confundíveis com alguns verbos em espanhol. Por exemplo, é muito fácil confundir a conjugação do verbo odiar em português e o verbo odiar em espanhol. Mas o que devemos saber são as diferenças na conjugação entre as duas línguas. Então, o primeiro que devemos saber para diferenciar entre as duas línguas é que o português não gosta de ter duas vogais fortes seguidas. Por exemplo, no espanhol, nós dizemos normalmente yo paseo. Esse é só duas vogais fortes seguidas, não é? Mas em português não dizemos isso. O que fazemos é um triptongo, isto é, a união de três vogais numa só sílaba. Por exemplo, eu passeio. Então, como podem observar, em português o que fazemos é pôr um i no meio das vogais. Por exemplo, eu passeio, eu bloqueio e assim por diante. Também devemos saber que estas mudanças vogálicas só acontecem num tempo e em três modos. Isto é, só acontecem no presente do indicativo, no presente do subjuntivo e no modo imperativo. Mas não acontecem em nenhum outro tempo. Por exemplo, não temos as mudanças no pretérito imperfeito, no futuro ou no tempo que for. Só nesses tempos, isto é, no presente. Agora que sabemos isto, vejamos alguns exemplos. Então, examinemos o que dissemos. Como tínhamos dito, estes verbos não são propriamente irregulares. O único é que tem uma mudança vogálica. Isto é, numa parte do verbo, na conjugação, uma vogal ou duas muda. Esta mudança normalmente ocorre no modo indicativo ou subjuntivo, mas também ocorre no imperativo. Lembremos-nos que a mudança ocorre só nos tempos presentes, seja do indicativo ou do subjuntivo. Agora, vejamos alguns exemplos. No presente do indicativo, conjugamos eu passeio. Aqui podemos ver a mudança vogálica e também podemos ver um triptongo. O triptongo é conformado por estas três vogais. Vejamos também. Tu passeias. Mesmo caso. Você passeia. Não é? Vocês passeiam. Agora, no subjuntivo, lembremos-nos, formamos o verbo a partir do presente do indicativo. Então, fica mais ou menos igual. O único que muda é a vogal final. Que eu passeie. Que tu passeias. Que ele passeia. Que nós passemos. Que vós passeis e assim por diante. Agora, por último, vejamos o imperativo. No imperativo acontece exatamente a mesma coisa. Tu passeia. Outra vez, o triptongo. Vós passeai. Você passeia. Depois, temos os verbos terminados em ir. Estes verbos são propriamente fáceis, digo eu. A dificuldade neles pode consistir em algumas mudanças ortográficas. Estas mudanças normalmente se devem
a presença de hiatos nos verbos. Se lembramos, um hiato é a existência de uma sílaba composta por uma única vogal. Por exemplo, polo ia, este i forma o hiato. Nós poluímos, este i forma o hiato porque é uma sílaba. A conjugação destes verbos não tem maior dificuldade. Por exemplo, conjugamos o verbo poluir no presente do indicativo subjuntivo como eu poluo. Tu poluis, ele polui e assim por diante. O único que devemos saber é que os verbos construir e destruir têm uma conjugação especial. Mas esta conjugação especial não muda muito. O único que acontece é que, em vez de dizer ele construi, se diz ele constrói. Ele destrói. E no plural, em vez de dizer eles construem, dizemos eles constroem, né? Eles destroem. E pronto. Por último, temos os verbos terminados em iar. Estes verbos são muito similares, muito parecidos aos verbos terminados em ear. Por quê? Porque também formam um triptongo. Observemos, por exemplo, quando conjugamos eu odeio. Então, aqui há 3 vogais, não é? Então é um triptongo. Tu odeias. Você odeia. Lembremos-nos que estas mudanças só ocorrem nos presentes e no imperativo. Então, no resto dos tempos, não há mudanças vogálicas. Por exemplo, no pretérito, ele odiou. Aqui também não há um triptongo, porém, não há mudança vogálica. Bem, turma, muito obrigado pela atenção e até logo.